Dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Tô certa? Primeiro dia da semana. Estamos aí para mais uma manhã de devocional. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Bruna. Bom dia, Dê. Bom dia, Nancy. Bom dia, Sandra. Cigiane. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que privilégio, hein? Começar o domingo, né? A semana na presença de Deus. Saudade de vocês. Bom dia, Raline. Bom dia, Sabrina. Tá todo mundo bem? Hoje é o dia do pastor. Parabéns para todos os pastores. Amém. Devo orar, viu? Eu tenho orado por você. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Valéria, Joelma. Glória a Jesus, né, gente? Voltei da praia bronzeada, ó. Bem bronzeada. Ai. Dei uma descansadinha. Aprendi coisas novas, vou ensinar para vocês. Existe um grande problema quando eu aprendo coisa nova, né? Porque aí eu já vou passando para vocês. Vou viver agora o processo de desinflamar o corpo. Vou mandar depois lá no nosso grupo do Enxergando as Escrituras. Vou colocar lá um podcast para vocês ouvirem, falando sobre um corpo inflamado. Gente, um corpo inflamado, ele vai produzir um tanto de coisa que não é normal e que as pessoas vivem achando que é normal e não é, tá? E tava estudando, aí eu comecei a estudar sobre você tomar chá, sobre horário para dormir, horário para acordar, o horário que o corpo libera melatonina, na verdade o corpo recebe, né? Cortisol, melatonina. Gente, me aguarde. Daqui a pouco tô passando para todo mundo fazer a mesma coisa. Tudo que eu aprendo que é bom, eu vou passando para os outros. Já troquei sabonete aqui em casa. Sabonete bom é o sabonete tipo de bebê, sabe? Ele não é prejudicial para a pele. E aí nesse podcast fala que o nosso corpo, ele não foi programado para receber esse tanto de cheiro que a gente coloca nele, tipo creme de pele, desodorante, sabe? Tudo isso. E aí eles falam sabonete íntimo, que não é legal usar. Então eu fui descobrindo um tanto de coisa, desregula o pH, é um tanto de coisa, gente. Vou ficar boa primeiro nesses estudos, depois eu compartilho com vocês. Mas o podcast eu já vou deixar. O fato de, às vezes, o nosso corpo tá em falta com vitamina, com ferro, magnésio. Tudo isso interfere no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa reação, no nosso humor. Então, nós precisamos conhecer o nosso corpo, desinflamar, pra gente não viver aí escravo de situações, né? Gente que não consegue ter humor pela manhã, tudo isso interfere. É vitamina, é ferro, é magnésio e um tanto de coisas mais. A irmãzinha me perguntou como é que eu tô bem, graças a Deus. Eu cheguei a viajar com dor de ouvido, cheguei muito ruim, ainda tomando antibiótico lá na praia. E melhorei, graças a Deus. Melhorei no segundo dia lá. E outra coisa, deixa eu ver o que mais. Acho que é só, tô bem, no mais tô bem. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Um domingo abençoado a todos. Amém, Ivan. Deus te abençoa. Gente, chama seus irmãos aí. Vou orar. Você convida seus irmãos para estarem aqui e fala com eles assim, ó, já começou, bora. Bora, partiu. Amém? Vamos orar, vamos falar com Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Bom dia. Aqui estamos mais uma vez, aqui estamos mais um momento diante da Tua presença. Clamando, Pai amado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Uau! Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom.
Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido a um caminho reto. Obrigado porque o Senhor tem nos levado a uma intimidade com o Senhor. Desperta os nossos corações, gera em nós fome e sede. Gera em nós, Deus, o desejo de buscar cada dia mais. Gera em nós o desejo de sermos obedientes, pessoas que amam o Senhor e não só creem, Deus. Creem e amam ao Senhor de todo o coração. Pai, nesta manhã eu peço que o Senhor venha com a Tua graça sobre nós, com a Tua bondade, ministra em nossos corações. Nós ansiamos descobrir segredos na Tua palavra, Pai. Nós queremos mesmo ler esta palavra e trazer a aplicação prática para a nossa vida. Meu Deus, tem comportamentos que o Senhor deixou registrado há anos que vale para nós nos dias de hoje. Meu Deus, a Bíblia ela é tão real quanto o que está acontecendo no presente, Pai. Muito obrigado por ter se importado conosco dessa forma, de ter deixado registrado, de ter uma Bíblia para apoiar a nossa vida, Pai. Isso aqui é manual de vida. Obrigado por isso. Nós queremos te agradecer por o Senhor ter deixado isso aqui, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos conduza nesta manhã diante da Tua presença, nos leva, nos envolva, nos irradia, Pai amado, com a Tua santidade, nos faça santos também, Pai. Nós queremos ser santos e irrepreensíveis, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas de todo o nosso coração. Nós queremos nos aproximar do Senhor em verdade. Pai, nos conduza nesta manhã a um momento devocional, Pai. Devocional, devoção, inteira devoção ao Senhor, inteira adoração a Ti, Papai. Obrigado, Deus, nós te damos graça, nós te rendemos toda glória, toda honra, porque ao Senhor pertence. Deus, desperta os irmãos que agora estão dormindo, mas que precisam estar aqui neste lugar, Pai. Precisam ouvir a Tua palavra, precisa de libertação nesta manhã, precisa de renovo, precisa de mesmo fazer com que as cadeias elas se caiam, Pai amado. Pessoas que estão vivendo acorrentadas por doenças, Pai. Doenças físicas na alma e espirituais. Estão fracos, Pai. Não conseguem dar um passo. Desperta agora, Pai. Desperta agora e traga eles para a Tua presença. Desperta eles, Pai, para ouvir a Tua palavra e que eles possam ser transformados pelo poder que há na palavra do Senhor, Pai. Nós queremos ser a geração que te busca ainda mais. Nós queremos ser a geração que vai ver esse último avivamento, Pai. Nós queremos ser os homens e mulheres transformados que carregam a glória do Senhor. Não nos deixa ser comuns, Pai. Não nos deixa ser normais. Nós não queremos. Nós queremos ser transportadores da glória do Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela família que temos. Nós te agradecemos pelo privilégio que é servir ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Pela comida, pelo ar que respiramos, pelo cuidado que recebemos, por todos os livramentos que o Senhor opera no nosso dia. Nós somos gratos a Ti, Deus. Muito obrigado. Obrigado por essa alegria que permeia, que irradia a nossa vida. Obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo frio, obrigado pelo calor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, porque tudo que o Senhor fez é bom. Deus, não há situação que o Senhor não possa resolver. Não há problema que seja grande demais para o Senhor. Então eu apresento, Pai amado, cada vida aqui diante de Ti, cada circunstância que os meus irmãos têm vivido, Pai, que tem roubado o sono, que tem tirado a paz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que as coisas cheguem no lugar. Seja o Senhor, Pai, o Deus que opera em cada vida aqui representada, em cada família, filhos que estão nas drogas, filhos que se afastaram dos caminhos, meu Deus, lares destruídos, famílias, pais destruídas, que o Senhor possa mesmo ser o elo perfeito. Não tem como, Deus, construir uma família longe de Ti. Uma família, ela tem que ser fundamentada no Senhor. Meu Deus, reconstrói, faça de novo, Pai. Ajunta, traz para perto. Deus, em nome de Jesus, seja o socorro bem presente na vida dessa pessoa que precisa do Senhor nesta manhã. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos, que receberam um diagnóstico, Pai, de que a doença não tem mais jeito, que não tem mais volta, que não tem mais solução. Seja o Senhor o último a dar resposta, Pai. Fortalece aqueles que têm passado por quimioterapia, radioterapia. Meu Deus, tem passado por exames e não descobre o que tem.
Traga cura nesta manhã, Deus. Eu ministro cura sobre essas vidas agora. Meu Deus, se tem uma pessoa enferma no nosso meio, eu ministro a cura agora, seja curado em nome de Jesus. Meu Deus, eu ministro reconciliação em nome de Jesus e eu declaro frustrados todos os planos de Satanás, tudo aquilo que ele tramou contra esse lar, contra essa casa, esta família, estes filhos, Pai, contra este trabalho, contra esta empresa. Eu decreto falido os teus planos, diabo. Eu decreto, meu Deus, todos os planos de Satanás falidos em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, ele já venceu por nós. E é por esse nome que eu falo que está falido. Todos os planos de Satanás contra as nossas vidas. Obrigado, Pai. Deus, que o Senhor tenha liberdade. Esse Instagram não é meu, esse Instagram é do Senhor. Manifesta nele a tua vontade. Faz dele o teu querer, Pai. Atrai as pessoas a este lugar. Convença elas do pecado, do juízo e da morte e leva elas para um lugar de vida eterna, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que haja poder, Deus. Que haja poder nesse lugar. Uma das coisas que fez a palavra ter efetividade quando Paulo pregou à igreja de Tessalônica é que não era só palavras, era palavra e poder. O poder faz as pessoas permanecer, Pai. Não o poder de operar as maravilhas, mas o poder do Senhor que opera dentro de cada coração. Então vem com esse poder nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, galera. Deus abençoe o dia de vocês, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos para 1 João, capítulo 2. Não sei se você chegou a assistir, mas eu deixei registrado no YouTube. Saiu live ao vivo, no Instagram também ficou gravado. O 1 João é bem pequenininho e lá a gente vai falar a introdução da carta. João. João, ele vai falar sobre trazer mais clareza sobre essa salvação que nós temos em Deus. Esse João aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. E quando ele escreve o Evangelho, ele mostra que Jesus era o Messias, ele era o esperado. E quando ele vai escrever agora a carta de 1 João, ele vai escrever para um público que já é salvo, para que esse público tenha certeza da salvação. E não ter essa insegurança. Será que eu sou salvo? Não sei. Eu carrego a salvação? Será que um dia eu vou para a glória junto com o Pai? E ele vai escrever isso. Vamos lá, eu vou só repetir a parte aqui que ele fala sobre viver na luz, o capítulo 1, e nós começamos aí o capítulo 2. Lá no capítulo 1 ele vai dizer no versículo 7: Mas se vivemos na luz com Deus, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta é a mensagem que ouvimos e dele agora transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele e vivemos na escuridão, desobedecemos, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e nos mostramos que não há em nós um lugar para a sua palavra. Evidências de uma pessoa salva. Ela crê em Jesus, ela obedece os mandamentos e ela ama o seu irmão. Ela ama o seu próximo. Esse aí você coloca três itenzinhos que você tem que olhar todos os dias para saber se você é salvo. Crê em Jesus, obedece os mandamentos e ama o próximo. Caminha na verdade, Ele vai falar assim, portanto, se nós afirmamos
que temos comunhão com Ele e vivemos na escuridão, tipo, desobedecemos a Ele, nós mentimos. Então não existe verdade em nós. Mas uma vez que nós afirmamos ter comunhão com Deus, nós precisamos obedecer aos teus mandamentos. E isso é sério, a palavra diz que nós que somos cristãos devemos viver como filhos da luz. Dou isenção para aqueles que vão ouvir essa palavra pela primeira vez, vão entrar nessa live e vão ficar perdidos aqui, sem saber o que está acontecendo, mas tirando a pessoa que vai conhecer Jesus agora, essa palavra é para você que é salvo em Cristo, que é um cristão e ainda não tem certeza da sua salvação. Você precisa crer, obedecer, andar na verdade e amar o seu irmão. Se trata de doutrina, porque é doutrina, crer em Jesus. Moral, porque você tem que obedecer a palavra dele. E relacional, você precisa amar o seu próximo. Isso tem que ser pontos que a gente faz todos os dias. Gente, será que eu tô crendo? Será que eu tô obedecendo? Será que eu tô amando? São pontos que você tem que verificar para saber se você vive como filho da luz. A palavra nos orienta e nos instrui a viver como filho da luz. João caminhou com Jesus e durante esse caminho que ele teve com Jesus, ele aprendeu muita coisa. E ele fala, diante de tudo que eu ouvi, isso eu estou ensinando. Jesus ensinou isso pra gente. Ele falou que aquele que conhece ele caminha em verdade. Peca, porém se pecar, é confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar e não voltar mais nesse pecado. E nos perdoar. Nós vamos ver agora sobre o advogado, que Cristo ele é o nosso advogado, ele nos justifica, mas ele fala assim, olha, todos nós pecamos. E aquele que fala que não tem pecado, esse chama Deus de mentiroso. Forte, né? Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, porque todos nós pecamos. O problema não é o pecar, o problema é não arrepender. Você não voltar para Cristo e falar assim, Pai, me perdoa porque eu pequei, afastado estou do Senhor e preciso me reconciliar. O problema está quando a gente não se arrepende. Gente, cair em pecado, todos nós caímos. Seja como a mentira, ganância, inveja, ciúme, acepção de pessoas, lista de pecados, tem muitas. Às vezes cometemos até de forma involuntária, a gente não sabia que cometeu e cometeu. Ira, sabe? Quando você ira e chega a pecar, a palavra diz que não tem problema você irar, mas que você não deve pecar. Ireis, mas não pequeis. E uma vez que o pecado ele tá ali, diariamente na nossa vida, nós precisamos voltar para o Senhor todos os dias. Não é só quando você lembra, hoje eu cometi um pecado, e você julga esse pecado grande, aí você fala, nossa, preciso me redimir com o Senhor. Não é só um dia. É todos os dias que nós precisamos nos redimir e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor mais. Eu preciso me arrepender de novo, porque eu pequei outra vez. Eu errei contra o Senhor outra vez. Você tem que acordar e já falar assim, Deus, me perdoa. Porque a nossa natureza ela é má. E aquele que diz e acha que não peca, esse engana a si mesmo. Nós pecamos, gente, isso é fato. Mas graças a Deus nós temos um advogado e nós vamos ler agora no capítulo 2, é sobre ele que eu vou ficar aqui falando e falando e falando. É por conta dele que eu abro a live todas as vezes, porque é só Jesus. Só ele muda a nossa trajetória. Só ele muda o nosso estilo de vida. Só ele. Meus filhinhos, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Pronto. Ele tá falando assim, sua natureza é assim, eu gostaria que você não pecasse. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Bom seria que se nós não pecássemos. Porém, se contudo a gente peca, existe um advogado no céu. Essa palavra advogado, ela vem de paracletos, que significa estar com,
né? Alguém que está com você te justificando de uma situação. Não sei o que você cometeu ontem. Você dormiu, acordou e você está aqui na live agora. Eu quero te dizer que se você pecou, tem um advogado que te justifica diante do Pai. No passado, antes de Jesus, todo aquele quanto pecasse, esse morreria. Porque afastado estava do Pai. Longe ele estava do Senhor. Só que quando Jesus vem, ele se faz sacrifício por nós, ele se entrega por nós, e hoje, por conta da sua vida, nós temos vida nele. Então, começa aí no seu cantinho, enquanto você está aí lendo, escutando, vai falando assim: Pai, me perdoa. Me perdoa do meu pecado. Mas não peça perdão da boca para fora. Peça de todo o seu coração. E fala assim: Pai, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa por aqueles que eu fiz consciente e me perdoa daqueles que eu fiz também que eu não estava sabendo que eu estava cometendo. Tudo que nós precisamos é gerar em nós um coração arrependido, um coração que se volta para Deus todos os dias. Nós precisamos ser aqueles que movem o avivamento agora que vai acontecer. Nós precisamos ser aqueles que têm sede e fome por justiça, aqueles que anseiam a volta de Cristo. Gente, a volta de Cristo, muitos vão dizer que não, mas ela está atrelada ao nosso comportamento. Cristo ele só vai voltar de acordo com o motor que está dentro de nós, que vai falar assim: quero me santificar mais, eu quero orar mais, eu quero anunciar mais a palavra. Eu assisti um podcast, foi com Douglas Gonçalves e Ariadna, Ariadna ou Ariadne, não sei, assim, alguma coisa assim. E ela falou de uma missionária que veio para o Brasil. Essa missionária, ela chegou no Brasil e ela começou a pregar o evangelho. E ela falava de Jesus. Olha, você já conhece Jesus? Olha, você já conhece Jesus? E aí ela pregava Jesus para todo mundo. E quando a irmãzinha virou para ela e falou assim: olha, aqui a gente não sofre perseguição. Você não precisa pregar o evangelho dessa forma. Não precisa anunciar, aqui a gente não faz dessa forma. Porque essa irmã vem de um lugar onde há perseguição. E ela prega o evangelho o tempo todo, anunciando o tempo todo. Porque você não sabe qual que vai ser a última hora dela, a última hora daquela pessoa que vai estar ouvindo. E aí, ela pregando o evangelho: não, pode parar, não precisa pregar nessa pressa toda, porque aqui a gente tem tempo. Ela virou e falou assim: eu vou embora pro meu país, vou ficar aqui não. No Brasil vocês têm preguiça de pregar. No Brasil vocês não pregam a palavra, vocês não pregam a verdade. Não quero ficar aqui. Olha o ponto que a gente chegou, sabe? Das pessoas virem de fora pra cá e ver o tanto que nós vivemos de forma confortável e ninguém anuncia o evangelho com amor, com fervor, com ânimo. Quantas pessoas estão indo pro inferno agora porque talvez você não abriu a sua boca? Sabe, Spurgeon, ele vai falar o seguinte: as pessoas elas vão pro inferno só se passar por cima do meu cadáver. Ele deixa claro que enquanto ele vivesse, sabe, ele pregaria o evangelho, ele falaria e ficaria maçante, mas ele falaria desse evangelho. Nós precisamos despertar isso nessa nação. Nós precisamos ser o motor. Igual muitos agora pensam: Raira, você está fazendo live no domingo, a gente poderia estar descansando, poderia estar fazendo um tanto de coisa, dormindo até mais tarde. Não faz sentido para mim. Eu concordo que descanso ele tem que existir. Mas nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos anunciar o evangelho, levantar um povo que ama Jesus fervorosamente e não vai cansar de dizer que Deus é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele transforma e um monte de coisa mais. Então que bom que você levantou hoje. Sabe, aqui eu tô vendo tem 35, 37 pessoas aqui na live assistindo no domingo de manhã. Que Deus mova o seu coração e que você não volte para o seu eu hoje no domingo e pense assim: vou descansar, mas que você anuncie a verdade, manda uma mensagem para alguém, bate um interfone na casa de alguém, vai almoçar com alguém e compartilha da palavra, abre seu Instagram e fala de Jesus. Você pode salvar uma alma. Não sei se todo mundo que está me assistindo aqui já aceitou Jesus. Tem alguém que não aceitou Jesus que está me assistindo e gostaria de fazer isso nessa manhã? Aceitar Jesus como Salvador? Até ontem você vivia numa vida de pecado. Agora você vai ser salvo.
porque Jesus ele vai entrar na sua história. E se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, escreve assim: eu quero voltar. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. A palavra diz: se contudo alguém pecar, temos um advogado, um paracleto, alguém que anda junto, alguém que defende a nossa causa diante do Pai. Alguém que vai falar assim: olha, Cristina, a Cristina pecou, vamos consumir ela, vamos acabar com a vida da Cristina. Não, a Cristina tem Jesus, ela está justificada. Pai, não, você não vai levar, não vai consumir a Cristina porque o sangue dela, o meu sangue está sobre a vida dela. Cristo, ele nos justifica. Ele fica o tempo todo diante do Pai falando assim: Pai, esse não, esse é meu. Esse é meu, Pai. Esse aqui você não mata, Pai. Esse aqui não vai, porque eu morri por esse e ele me aceitou. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer fazer isso nessa manhã? É a sua oportunidade, meu irmão, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Com Ele, a vida é diferente. Aquele que é justo, Ele é o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não apenas para os nossos pecados, mas o pecado de todo o mundo. Versículo 3. E sabemos que se conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Muitos dizem conhecer a Deus, muitos dizem ser filhos de Deus, mas quando o assunto é obedecer, essa pessoa não consegue se libertar dos seus prazeres, dos seus desejos, das suas vontades. E diz conhecer o Pai, mas não caminha nos mandamentos. Aí é uma mentira. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele, que quem afirma permanecer nele deve viver como ele viveu. Glória a Jesus. Eu fiz o apelo, né? Ninguém apareceu, provavelmente todo mundo que está assistindo já é cristão. Se você ainda não é cristão, se você não aceitou Jesus, manifeste, eu quero orar por você. Mas a grande maioria aqui já aceitou Jesus como Salvador. Então essa palavra é específica para você. Se você afirma conhecer a Deus e não obedece os seus mandamentos, você não caminha na verdade. Agora, se você obedece os mandamentos que o Pai ele estabeleceu para a sua vida, aí você afirma e você diz que está nele e a fé que você tem está sendo aperfeiçoada. O amor dele está sendo aperfeiçoado na sua vida. E ali está tudo certo. A gente não é que a gente é santo, e não peca nunca, mas a nossa vida é diferente. Uma vez que nós estamos em Cristo e deixamos esse amor aperfeiçoar em nós, nós caminhamos por uma vida de obediência. Nós já sabemos que o ciúme é pecado, a gente já não comete mais. Que a inveja é pecado, nós não vivemos mais debaixo desse domínio. Que a ganância, que a mentira, que o adultério é pecado, a gente não vive mais debaixo disso. A gente caminha de forma como Jesus ele viveu. E é isso que ele espera de nós, uma vida reta, uma vida temente a ele, uma vida que vai ser íntegra. O Senhor ele espera isso de nós. Se você ouviu uma ordem do Senhor, se você ouviu uma expressão de Deus sobre a sua vida, não seja tardio no irá, ou no executar. Não seja tardio no completar aquilo que Deus ele já estabeleceu para a sua vida. Seja rápido, pronto para poder executar aquilo que o Pai ele já liberou sobre a sua vida. Agora lá no versículo 7, ele vai falar sobre um novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas o antigo, que vocês têm desde o princípio, e a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. E vocês também demonstram, pois a escuridão está dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz,
e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe onde vai, pois a escuridão o cegou. Isso é algo sério. Se você afirma que conhece Jesus, que anda na luz, mas odeia o seu irmão, você está mentindo. Tem algo errado. Você não está no Pai, você não está na luz. Mas todo aquele que anda e caminha na luz, esse ama o seu irmão. Não sei se você tem alguma briga com alguém, se tem alguma rincha, se aconteceu algo por esses dias e te levou a desentender, a ficar com raiva de alguém. Uma das características de uma pessoa salva em Cristo é você amar o seu próximo. Crer em Jesus, lei moral, obedecer os seus mandamentos, relacional, amar o seu irmão. Então, para que você não fique com esse problema na mão, para que você não fique segurando essa brasa, já libera perdão sobre a vida daqueles que você precisa e já manda uma mensagem, liga, pede perdão, fala, explica para a pessoa que você ficou ofendido, mas não permaneça debaixo dessa ira. Terça-feira vou fazer uma live, a segunda live, já fiz a primeira com a Vanessa, nós vamos fazer outra live falando sobre perdão. E nessa a gente vai abrir as caixinhas e vamos responder perguntas de pessoas que às vezes têm dificuldade em liberar perdão. A sua dificuldade eu não sei qual é, mas saiba que quando você não perdoa, você fica mal com seu irmão. E quando você fica mal nesse relacionamento na horizontal, isso interfere diretamente no seu relacionamento para com Deus, o seu relacionamento na vertical. Então, resolva isso. Uma das coisas que nós vamos ver, a palavra sempre trazendo luz sobre isso, trazendo clareza sobre isso, é o fato de nós amarmos o nosso próximo, né? De ser solidário, de ser compassivo, de entregar mesmo um amor a esse irmão. Versículo 12. Escreva a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pai, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso dos prazeres físicos, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. João está dizendo, olha, queridos, não amem o mundo. Eu já vivo, liberar perdão é algo muito poderoso, sim. É muito poderoso. João ele vai advertir sobre o fato, olha, não amem o mundo e nem as coisas que ele oferece. Porque se você ama, ontem eu escutei a ministração e na ministração ele falou o seguinte, que ele leu um livro e nesse livro fala que o autor diz, aqueles que estão no mundo, o céu já é o mundo para eles. O máximo que eles vão viver de coisa boa é o que eles estão vivendo no mundo. Porque depois o que espera é o inferno. E acabou. Não vai ter vida eterna. Então viva. Se você quer ficar no mundo, fique. Fique no mundo e desfrute do mundo, de tudo que nele tem, porque esse é o único céu que você vai viver. Mas se você não quer ficar satisfeito, se você não quer viver só isso, você quer viver um céu de verdade, você quer ter vida eterna, desfaça de tudo que tem no mundo. Não ame o mundo. O mundo é mau. As coisas que tem no mundo é mau. Elas corrompem o nosso coração. Sabe, se você quer viver um céu de verdade, se você quer ter vida eterna, caminha numa vida reta com o Pai. Caminha numa vida reta com o Senhor Jesus.
Minha irmã, eu tô lendo agora o versículo 18 de 1 João capítulo 2. Sabe, se você quer ser diferente, esquece das coisas que estão no mundo. Porque o mundo, olha o que ele vai te dar. Só desejo intenso de tudo aquilo que tem. Orgulho nas realizações próprias e nos bens. O que é o bom do mundo? Você morar numa casa boa, andar num carrão, ter um trabalho bom, andar com dinheiro lotado, a conta do banco lotada de dinheiro. Isso é bom? Mas até que ponto que isso é bom? Porque bom para mim é vida eterna. Bom para mim é ter um descanso no Pai. Bom para mim é ter paz no coração. Bom para mim é transbordar de amor e alegria. Isso para mim é bom. Conheço pessoas que têm dinheiro, que são ricas e são infelizes. Não conseguem ter paz. Vivem em cenários depressivos e com todo o dinheiro do mundo. Isso prova que a maior riqueza não está nessa terra, mas a maior riqueza que nós podemos ter, que o ser humano pode ter, é estar em Deus, porque uma vez em Deus, Ele satisfaz o nosso desejo do coração da melhor forma, estando nele. E tudo que Ele nos dá é lícito. E tudo que Ele nos dá é bom, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa vida. Entende? Então não amem os prazeres desse mundo, não amem o mundo, não sejam amigos desse mundo, mas sejam resgatadores de pessoas que estão nele. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. Ele está por vir. E muitos anticristos já apareceram, falsos mestres, né? Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teria permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não era dos nossos. Existem pessoas que... A gente viu isso em... Antes de ler 1 João, foi o que? Tito? Eu não sei, agora eu esqueci. Mas o fato de pessoas que conheceram a Cristo, o que fazem elas conhecerem a Hebreus? Hebreus 2 vai falar isso. O que fazem as pessoas conhecerem a Cristo é experimentar de tudo e se afastar desse caminho. Será que elas não conheceram de fato Jesus? Ou será que elas conheceram e simplesmente escolheram afastar? Aqui tá falando assim, olha, esses falsos mestres, né, anticristos, eles saíram do nosso meio. Mas eles não saíram agora. É que na verdade eles nunca estiveram. Porque eu creio no meu coração, sabe, de todo meu coração, que a pessoa que conheceu Cristo de verdade, ela não se afasta dele. Porque ele é bom. Porque ele é perfeito. Não tem como conhecer Deus de verdade e se afastar dos caminhos dele. Tem como você ter vivido experiências, ter ido na igreja, conhecido pastores, ser liderado. Tem como você ter sido líder, tem como você ter... mas não conhecido Cristo de verdade. Porque no meu coração fica que uma vez conhecendo Cristo de verdade, é impossível você voltar para o mesmo caminho. Uma chama fica queimando no seu coração o tempo todo. Você pode desanimar, você pode ficar batido, você pode ficar o que você quiser. Mas uma vez conhecendo Cristo, você sabe que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a única vida. E que não tem outra a não ser nele. Eu penso dessa forma. E João escreve isso, olha, na verdade, esses caras que estão se afastando agora, na verdade, eles nunca foram dos nossos. Por isso que agora eles estão indo embora. Essa semana, pedi perdão, essa semana, lembrei e fui convencida pelo Espírito Santo, pedi perdão aos meus 2 filhos adolescentes, acerca da conduta injusta com eles na infância. Na infância, e eles me perdoaram imediatamente. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Fico feliz, viu? Eles nunca foram, na verdade, um dos nossos. Versículo 20, mas vocês sabem que são assim, pois o Santo lhes deu uma unção. A todos vocês que conhecem a verdade, não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque a conhece e sabe que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, quem prega o Pai e o Filho
quem nega o Pai e o Filho, o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Anda junto, né? Anda bem juntinho. Raira, pensei nisso nos últimos dias. No que, minha irmã? Compartilhe. Sobre o fato da pessoa não conhecer Cristo de verdade, por isso ela se afasta? Seria isso? Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que foi ensinado desde o começo. Então ele está falando aqui, ó, portanto, cuide. Não é para você viver da forma que você quer viver. Cuide para que permaneça dentro de você o que foi te ensinado desde o começo. Se o fizer, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos da vida eterna, como ele prometeu. Escreva estas coisas para adverti-los sobre o que desejam enganá-lo. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é a verdade e não mentira. E tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permanece nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejam confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo também, e sabemos que todos que praticam justiça é nascido de Deus. Mais uma característica daqueles que nasceram no Pai, né? Praticam a justiça. Crê, guarda os mandamentos, ama o seu irmão e pratica a justiça. João vai terminar aqui o capítulo 2 dizendo: permaneçam em Cristo. Fica firme nele. Permaneça no Pai. Que a sua conduta, o seu modo de viver seja diferente. Vai existir muitas pessoas no fim dos tempos querendo distorcer o evangelho, querendo, mudar algumas coisas dentro da palavra de Deus, mas ele fala: permaneça, fica firme, seja você um conhecedor da palavra de Deus para que ninguém te engane. E ele diz: olha, portanto, permaneça diante daquilo que foi ensinado desde o começo. Se você fizer isso, você vai desfrutar da vida eterna. Queira desfrutar da vida eterna, que a sua vida ela tenha um modo diferente de se comportar. Durante a viagem que eu fiz nesses dias, eu vou falar com vocês que não tem como você que é cristão não exalar da essência de Cristo, porque as suas atitudes revelam que você é um cristão. A forma como você deixa o seu quarto bagunçado ou arrumado para as pessoas que vão vir limpar. A forma como você deixa a sua mesa que você está ali jantando, lanchando. Tudo isso revela o seu comportamento. Se você é um cristão, você precisa fazer tudo diferente daqueles que estão no mundo fazem. Se no mundo fala palavrão, você não fala. Se no mundo as pessoas são arrogantes, você não é. Se no mundo as pessoas se iram e falam mentira, você não faz isso. Se no mundo as pessoas saem e deixam as mesas reviradas, você não deixa. Sabe, aquele palito de dente jogado, o guardanapo, os talheres tudo jogado, um tanto de copo sujo. Seja organizado. Mostre e deixe pista para aquela pessoa falar uma pergunta assim: por que você fez isso? Por que aquela pessoa se comportou dessa maneira? Todos os dias, igual no quarto onde eu fiquei, todos os dias tinha camareira, a pessoa que limpava o quarto, né? E trocava as toalhas e arrumava a cama, mas ela chegava lá, minha cama estava arrumada. Ah, mas é porque tem alguém que vai arrumar e eu não preciso arrumar? As coisas têm que ser organizadas. Na hora que a pessoa vai retirar a mesa onde eu sento, os pratos já estão todos juntos, os copos estão juntos, os guardanapos estão todos colocados em um lugar, que é só para a pessoa jogar fora depois. Não tem bagunça. Gente, é no dia a dia que você vai se comportando de maneira diferente. João tá falando assim, olha, se comportem como Cristo. Andem como ele andou. Viva como ele andou. Por quê? Porque isso demonstra Cristo. Isso vai mostrar que você é diferente, que você não é igual a todo mundo. Se comporte de maneira diferente. É fácil? Não é, mas chega um ponto que é involuntário. Não é o fato de você ser bobo e nunca questionar nada, nunca falar nada, não dar a sua opinião, mas
é você viver em harmonia, em amor, em graça, em alegria. A gente é cristão. E ser cristão é ser pequenos cristos. E sendo pequenos cristos, os nossos comportamentos têm que exalar disso aí. O seu interior, ele reflete o seu exterior. É fato. De fato, isso você escreveu uma verdade, Cristiane. O seu exterior, ele revela o que você tem dentro. Então, durante esse período que a gente esteve fora, gente, é muito difícil você não falar que você é crente. Não é que você fala assim, eu sou crente, mas os seus comportamentos revelam que você é. Nós conhecemos um guia, esse guia compartilhou um pouquinho a história dele com a gente. É impossível ouvir a história dele e falar assim no final, você aceita uma oração? É impossível. Você conhece Jesus? Pra mim é impossível. Nessa viagem a gente conversava com os outros e a nossa linguagem é tão crente que fica assim, ei vaso, ei varão, ô irmãzinha. É assim. Eu chamo todo mundo de irmão. Ô irmão. Todo mundo é irmão. Ô vaso, ô ungido, ô separado. É as linguagens, sabe? Esse é o nosso mundo, é o nosso natural, é o que a gente vive. E essa essência tem que passar para outras pessoas. Então que o seu modo de viver, os seus comportamentos mostrem que você é um cristão de fato, que você possa permanecer na fé, permanecer no amor, em tudo aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Permaneça e revele Cristo com a sua natureza, com o seu estilo de viver. Carregue o amor, carregue a justiça, pratique as coisas boas e demonstre aí essa essência que existe dentro de você. Em nome de Jesus, tá? Hoje é domingo, dia de manifestar. Você é muito simpática, jovem irmã. Amém. Foi o Senhor que me fez assim. Meu Deus é um Deus grandão. Ele me fez assim. Então, hoje é domingo. Tira um tempinho aí para você pensar num plano de ação. O que você pode fazer hoje que vai revelar um pouco mais desse Cristo, que vai fazer as pessoas conhecerem um pouco mais dele. E não é uma mudança do dia para a noite. Pedro, quando ele chegou para Jesus, ele era de uma forma. E quando Jesus ele subiu, Pedro era de outra. A transformação ela é progressiva. Nós falamos que todos nós pecamos todos os dias. E nós lemos hoje que, contudo, se alguém pecar, nós temos um advogado no céu. Viva os seus progressos com o Senhor. Se você pecava muito, vai reduzindo isso. Vai reduzindo, vai abrindo mão, vai renunciando, vai se purificando, até você chegar no ponto que você vai começar agora a abrir mão de coisas lícitas. Primeiro você vai abandonar todo pecado. Saudade de você também, viu, Natália? Deixa eu ver se foi a Natália que escreveu. Foi a Natália. Também estava com saudade, Raira. E quando você não quer ir em festa que é regada de muita bebida e a própria pessoa que está dando a festa não bebe? Olha, muito complicado. Porque, vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais escuto, vou em cima da sua frase, viu, Robertinha? Eu não sou de frequentar festa secular. Não frequento. Não tenho esse costume. E o que eu mais vejo hoje é cristão que faz casamento e traz as bebidas para a festa e fala assim, eu vou colocar bebida no meu casamento porque o fulano de tal, meu amigo bebe, meu tio bebe, meu pai bebe. Pronto. 3 pessoas da minha família bebem e por isso vai ter bebida no meu casamento. Eu sou cristão, não bebo, não gosto de bebida, mas meu casamento vai ter. Isso é muito errado. Por quê? Para pensar. Qual foi a vez que você chegou numa festa secular e eles trocaram a música porque você não ouvia aquela música? Qual foi a vez? Qual foi a vez que alguém virou pra você e falou assim, não vou colocar bebida no meu casamento porque fulano de tal, ciclano vai vir e eles não bebem? Qual foi a vez? Essa é a desculpa mais esfarrapada que o cristão dá pra colocar bebida dentro de uma festa que é dele. Raira, meu pai tá pagando meu casamento. Eu acho que eu não deixo meu pai dar 1 centavo se ele falar que tem que ter bebida no meu casamento. Não dá 1 centavo, porque o casamento é meu, a festa é minha, quem manda sou eu.
Isso pra mim é a maior, eu vou dizer, me perdoa, não quero ofender ninguém, mas pra mim a maior palhaçada que um cristão faz é colocar bebida dentro de uma festa que é dele pra dizer que é por conta que o fulano bebe e por isso eu vou colocar bebida. Não, o fulano não deixa de colocar, ele coloca sua música gospel porque você tá lá. Você tá entendendo? Imagina em festa de criança, eu tenho pânico disso, tenho pânico, sabe? São pessoas que pra mim não vivem de acordo com o evangelho. Pra mim ainda tá faltando alguma coisa, não alcançou algo. E eu já falo porque se tem alguém que faz isso aqui, ó, não faz isso mais não. Isso é feio, não chega nem a ser feio. É horroroso. É horroroso, sabe? Então, ó, Robertinha, eu não vou tanto. Mas no seu caso, você tem que ter uma sabedoria a mais, porque o seu marido vai. E se o seu marido vai, você não pode deixar ele sozinho. Ainda mais nessas festas. Entende? Me casei e coloquei que independente de ter gente que bebe, não teríamos que colocar bebida. Obrigado, porque as pessoas falaram que quer que eu sou muito chata. Não, você não é obrigada a ir, e ainda mais em ambientes que não vai trazer edificação. Eu tô lendo o livro Os Nazireus, e esse livro vai falar muito sobre você não ser uma pessoa comum. Que aqueles que são os que vão ver, contemplar o avivamento do último tempo, são pessoas totalmente separadas. Ontem o Miguelzinho pregou e ele falou algo que ficou muito no meu coração. Ele falou assim, olha, antes, quando eu era do mundão, quando eu converti, eu abri mão dos meus pecados. Ele falou assim, ó, eu converti e abri mão dos meus pecados, que era coisas ilícitas, ele não poderia fazer de forma nenhuma, que era beber, que era fumar, que era fazer um tanto de coisa. Ele abriu mão disso para viver com Cristo. Só que ele chegou num nível com Deus que agora ele abre mão de coisas lícitas. O que são as coisas lícitas? Era o videogame para ele. E nós precisamos viver dessa forma. Hoje, conhecendo Cristo, nós abrimos mão de coisas ilícitas, que são o pecado. Nós não pecamos mais. Só que chega um ponto, um nível que você alcança com Deus, que você começa a abrir mão de coisas lícitas. Quais são essas coisas lícitas? Eu tô de jejum um ano sem comer arroz. Comer arroz pode? Pode, é lícito. Assistir Netflix, eu não assisto Netflix, é muito raro. Eu baixei filme para poder assistir na viagem, mas eu não tenho costume. Não assisto televisão. Pode assistir televisão? Pode, mas eu abri mão, porque se eu assistir televisão, tá me roubando tempo que eu poderia ler. Eu poderia estar na palavra, eu poderia estar vendo um vídeo que me edifica, eu poderia estar orando. E tá me roubando tempo, não assisto televisão. Aí você começa a abrir mão de alimentação. Ah, não vou comer fritura mais, porque eu vou cuidar do meu corpo. Não vou comer isso aqui mais, porque... Não vou. Gente, eu compartilhei algo com meus amigos esse final de semana, e vocês... Depois eu quero ver quem que é a irmã que tá fazendo aniversário, porque eu não vi ainda, tá? É Roberta? Roberta Nascimento? Ainda não vi, depois eu dou parabéns, eu não vi ainda não, daqui a pouco eu volto no comentário. Mas a minha pastora, ela estava fazendo um estudo, ela viu e ela compartilhou de algo que é muito real. Carne de porco, você comer carne de porco, ela explica, eu não vou saber explicar direito, posso olhar e depois eu volto com mais explicação. Mas a carne de porco, ela dá uma legalidade para um espírito atuar na sua vida, que é o espírito da briga, ira, raiva, sabe? E causa muita briga dentro das casas. E eu tava falando com um amigo meu, amiga nossa, eles comeram uma costela de porco e eu tinha falado com eles, olha, não come porque eu não como carne de porco, porque carne de porco causa isso, causa aquilo outro, não como mais. Mas não é uma regra, Deus não falou assim dessa forma comigo, não come mais a carne de porco por conta disso. Eu tive experiências no final do ano. Final do ano eu fui pra virada do ano na igreja e serviu pernil. Eu comi um pernil e Deus virou pra mim e falou assim, ó, não come mais carne de porco. E eu falei, Deus, mas por quê? No outro dia eu comi e passei mal. Aí eu entendi, tá, achei que era só meu. Aí passou um tempinho, a minha pastora contou isso e aí eu lembro que eu comia ainda bacon. E aí eu parei de comer bacon. E é real, gente. A carne de porco, ela vem acompanhada com briga. Sabe? Ela dá essa legalidade, não sei explicar direito. Mas é um espírito que dá legalidade pra briga dentro de relacionamentos. E foi real. Eles comeram carne de porco num dia, no outro dia eles brigaram. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer um teste? Fica 15 dias sem comer carne de porco. E eles vão fazer esse teste de ficar sem 15 dias
sem comer carne de porco. Tem alguém que come carne de porco aqui e vê muita briga dentro de casa? Fala aí pra mim. Eu, Raira, acontece comigo. Não gosto de carne de porco, acho uma carne sem gosto. Então, é muito complicado porque tem gente que ama tocinho de barriga, né? Tem alguém que acontece isso? A minha pastora compartilhou isso com as discipuladas dela e elas viram e presenciaram. As discipuladas, as filhas brigavam muita briga de filhas dentro de casa. Mas eles comiam e cozinhavam na carne, na banha de porco, sabe? Meu esposo gosta muito. Eu nunca observei, mas não como muito. Eu sim. Olha aqui, tá vendo? Gente, vamos fazer um combinado? Façam 15 dias sem carne de porco e olha se isso vai fazer diferença. Beth, seu esposo, eu acho que ele não é cristão, né? Talvez seja difícil tirar a carne de porco. Mas fala com ele assim, meu amor, vamos fazer um teste aqui dentro de casa? Vamos ficar 15 dias sem comer carne de porco. Ou você monta o seu cardápio aí sem ele perceber que não tem carne de porco. Gente, isso é real. Eu contei para os meus amigos num dia, no outro dia eles brigaram. E brigaram feio, sabe? Por coisa boba. Coisa boba. É tipo assim, ó. Brigou por conta de uma caneta. Uma caneta que virou tipo assim um inferno na vida deles. Entende? Isso é muito real. Então façam o teste aí e vê se faz sentido para vocês. Se fizer sentido, vocês cessem. Se não, voltem a comer, fiquem na liberdade, mas eu não como. E isso pra mim tá sendo top. Eu falei no início da live, tinha pouquinha gente aqui, a turma ainda não tinha chegado, eu devo repetir amanhã, porque amanhã é segundo o pessoal volta pra live. Mas eu assisti um podcast falando sobre desinflamação do corpo. E eu vou fazer um processo de desinflamar o meu corpo. E aí, se for legal, eu vou compartilhar com vocês. Tudo que é bom pra mim, gente, eu compartilho com vocês. E eu fico nessa esperança de vocês fazerem para poder também viver melhor. Vou fazer o processo de desinflamação. O primeiro processo de desinflamação é toda vez que você acordar, na hora que você acordar, você raspa a sua língua. Por quê? Porque quando a gente dorme, o nosso estômago e o nosso intestino, ele libera alguns antioxidantes, não sei, assim, mas ele libera substâncias que vão para a língua. E toda vez que você acorda, se você acorda, o seu corpo expeliu essa substância e ela veio parar na língua. Se você engole alguma coisa já com essa substância, você volta isso pro seu organismo e o seu organismo fica sem entender, tipo, eu acabei de eliminar isso, joga isso fora. E como você não joga, o seu corpo vai inflamando. Então o primeiro processo é você acordou, se você não tiver um raspador de língua, você pega uma colher de inox, tem que ser uma colher de inox, e você deixa ela no seu banheiro. Higieniza ela direitinho, tampa da forma que você achar melhor, guarda junto com sua escova de dente, não sei. Mas você raspa, raspou a língua e depois escova dente e bebe água. Primeiro procedimento: acordou, raspou a língua, escovou os dentes, bebe água. Depois de beber água, você vai ver, abre a janela, olha o pôr do sol. E tem muitas coisas mais que eu vou ensinar pra vocês, mas é com o tempo, tá? Mas isso é pra viver melhor. E a língua, ela vai entregar, tá? Se você tiver com a cor da língua estranha, cinza, amarela, se for amarela é problema no fígado. Se acordar com a língua bem amarela, é problema no fígado. Se for cinza, é intestino, e se for branca, é estômago. Então, vamos fazer esse procedimento. Já comprei chá, vou tomar muito chá. Saudade de você também, viu, Robertinha? Gente, tô aprendendo a desinflamar o meu corpo e eu vou chegar no nível... Eles falam que você não precisa passar muito desodorante. O corpo não foi programado pra ficar passando creme de pele, desodorante. Rara tá ficando doida? Tá. Vou viver esses processos aí. Vou tentar raspar a língua. Tenho cócegas. Ô, Beth. É isso, gente. Já há mais de 1 ano que eu faço a raspagem da língua. E você vê a diferença, Sandra? Tenho esofagite, eu também tenho. Mas tô tratando, tá? Tô tratando,
Tudo que eu aprender eu vou passar para vocês. E essas dicas do corpo eu vou deixar no nosso grupo Cuidando do Templo. Não vou soltar no das escrituras, para a gente não misturar os assuntos. Eu tenho essa questão do cuidado com o corpo, então vou colocar no grupo Cuidado com o Templo, tá? E o Enxergando as Escrituras, a gente vai ser só palavra, tá bom? Raira, nesse processo é importante bater a meta de água. Tem que bater a meta de água. E na língua deixa mau hálito. Sim, e o mau hálito tá dizendo algo para você. O nosso corpo inteiro, ele dá dica que ele não tá bem funcionando. Vou aprender isso tudo e na hora que eu aprender isso tudo, eu faço lives à noite falando disso, tá, gente? Pra gente não misturar os assuntos. Vou registrar tudo, vou tirar foto, vou calcular peso, vou melhorar a alimentação, fazer jejum intermitente e um monte de coisas mais. Quero melhorar a minha forma de viver. Tá? É isso. Para aqueles que se interessaram e não ainda está no grupo do Cuidado com o Templo, vou deixar o link nos stories, tá bom? E aí vocês vão lá. É isso, gente. Coloca a mão no coração, quero orar por você. Meu microfone tá em cima do meu coração. Sai agora em julho. Em nome de Jesus, Robertinho, o curso. Não tem queimação. Muita diferença, não tem queimação. Olha que top. Glória a Deus. Feche seus olhos, ora assim comigo. Senhor Jesus, repete isso. Muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós te rendemos graças por isso. Que nós possamos aplicar esta palavra, que nós venhamos crer no Senhor, Pai, obedecer aos seus mandamentos e amar o nosso próximo, Pai. E fazendo tudo isso, que nós venhamos permanecer firmes e inabaláveis em Ti. Deus, hoje nós estamos num ponto de renunciar o pecado, de abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós não queremos ser amantes do mundo, mas Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha nos ensinar a abrir mão também das coisas lícitas, Pai. Coisas que têm roubado o nosso tempo, coisas que têm conquistado o nosso coração e que a gente acha que não tem problema algum. Deus, nos conduza e nos convença em nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa que ainda vai assistir essa live, que vai ser edificado de alguma forma. Peço que o Senhor ministre aos corações em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida da Roberta, que está fazendo aniversário hoje, Deus, que ela possa mesmo encontrar no Senhor o propósito, o prazer da vida dela de estar em Ti. Eu oro para que a vida dela seja mesmo o caminhar, né, Deus, como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Derrama sobre ela amor, graça, sabedoria, saúde, a prosperidade espiritual e que ela seja uma filha segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Eu abençoo o nosso domingo, que seja um domingo abençoado na Tua presença, que seja um domingo cheio, Pai, cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, cheio da Tua alegria, cheio, Pai, do cheirinho do Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo contemplar, Pai, a beleza da Tua santidade e nos santificar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Hoje é dia de culto, bora louvar o Senhor, bora engrandecer o nome do Pai. Vou deixar os dois links nos stories, tanto para aqueles que querem entrar no Enxergando as Escrituras ou no Cuidado com o Templo. Lá eu vou dar a diquinha do café da manhã, o que eu for descobrindo, as vitaminas que tem que tomar. O nosso corpo precisa de reposição de vitamina. Então todas essas dicas relacionadas ao corpo eu vou deixar no grupo Cuidando do Templo e as outras no Enxergando as Escrituras, tá? Gente, quem que é a Roberta que tá fazendo aniversário? Eu não vi. Deixa eu ver. Hoje é meu aniversário, gostaria que vocês orassem por mim. Estou muito grata por compartilhar desse dia. É a Roberta Rodrigues, né? Roberta Rodrigues. Se você estiver aqui ainda, Roberta, parabéns, viu? Que o Senhor ele te abençoa. Feliz aniversário, que seu dia seja lindo, cheio da presença de Deus, tá? Jacira, lá nos stories, me dá uns 10 minutinhos até eu postar tudo e eu vou soltar os dois links lá nos stories, tá?
Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Coisa boa é estar com vocês, viu? Isso é alegria pro meu coração, gente. Vocês não têm noção. Se eu tivesse feito live lá na praia todos os dias, eu estaria muito feliz também, porque eu amo estar com vocês. Isso pra mim é leve. É leve. Beijo. Sebastiana, eu vou deixar os links para entrar no grupo lá nos stories, tá? E 10 minutinhos, tá bom? Pra eu colocar os links lá. Até eu postar tudo. Beijo, fui embora.